o sinal verde de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de André Luiz para a harmonização do nosso ambiente. Desejos. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem. E terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sob o mão da vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e acharás, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Assim, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre querido, e rogar por este estudo que irá acontecer agora, pela nossa irmã Débora, que com certeza preparou com muito carinho. Rogar também por todos os estudos que acontecem na casa nesse instante, toda a evangelização, mas também te agradecer, Senhor. Te agradecer por termos escolhido estar aqui. Te agradecer pelas bênçãos que essa casa nos traz, que nos acolhe, que nos guia e que nos dá a oportunidade de cada dia desejarmos mais coisas boas, desejarmos melhorar cada dia mais, porque assim, com a nossa melhora, nós iremos atingir o nosso objetivo, que é estar a teu lado, Senhor. Como tu dissestes, todos nós chegaremos à perfeição. Obrigado, Mestre, por todas essas coisas maravilhosas que podemos perceber a teu respeito, por toda a luz que tu nos dá. Mas também queremos te pedir, Senhor, nesse momento, por aqueles corações sofridos, por aqueles corações perdidos que se encontram em hospitais, em lares em desalinho, nas ruas, enfim, Senhor, que uma centelha da tua luz possa iluminar esses corações. Obrigado, Mestre, por tudo. Sabemos que tu estás sempre conosco. Nós queremos cada vez mais sentir tua paz e tua presença juntinho de nós. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, a nossa irmã Débora vai falar sobre qual o poder da fé na superação das dificuldades. Boa tarde a todos. Nessa tarde fria, mas de coração aquecido, se não for, precisa ser. Senão a gente corre. Nossa cidade aí, quando capricha no frio, ninguém fica tão feliz assim, para quem gosta tanto do sol. Mas vamos estudar hoje sobre a fé e o poder que ela tem para melhorar o nosso dia a dia, né? As dificuldades que nós temos. Se nós fôssemos questionar quem de nós aqui não tem dificuldades a superar, ninguém deixaria de dizer eu tenho. Né? Então a gente precisa de fé, de força todos os dias para superar as nossas dificuldades, na verdade, os nossos desafios. Então vamos lá. Fé é um sentimento? Porque a gente fala muito em fé e o que é fé, afinal de contas, né? Então é assim, fé é mais que um sentimento. Ela abrange uma convicção que pode ser religiosa ou não. É uma adesão incondicional
condicional a uma ideia, verdade ou pessoa, mesmo sem provas objetivas. A fé transcende os meros sentimentos. Nós dizemos assim: eu gosto de tal pessoa, eu gosto de fazer alguma coisa, eu gosto, é um sentimento. Ou a gente pode dizer, me sentir magoado, me sentir traído, são sentimentos que vêm através de emoções que na hora a gente borbulha de alegria ou de tristeza, de raiva. Mas será que a fé é só isso? Na verdade, quando a gente observa a fé, ela transcende, ela é muito mais que um sentimento qualquer. Porque tem pessoas que não sentem certas emoções, certos momentos da vida, mas ela tem fé. E tem pessoas que não conseguem criar raiz numa fé constante, oscila. As pessoas comentam que se tiver pouca fé, a vida não anda, que a pessoa ainda brinca do café, né? Pouco café, a vida não anda, para quem gosta muito de café. Mas com pouca fé, a nossa vida fica travada, porque hoje a gente tem muito obstáculo a ser enfrentado. E se você não tem uma força que te motiva a seguir, como é que você segue? E aí a gente parte para essa etapa aqui. Fé, além do sentimento, é igual a. Porque ter fé no sentido de religiosidade, às vezes a gente pensa que só orar em uma casa religiosa qualquer, nossa fé está em dia. E não é assim. Podemos estar na nossa casa, no nosso setor de trabalho, e ali a gente colocar a nossa fé em funcionamento. Mas só isso também funciona? Não. A fé sem obras é morta. Lembra desse trecho que tanto a gente ouve da parte religiosa? Então a gente vai trazer isso aqui um pouquinho para conversar. Então, o que seria a fé? É uma convicção mais uma ação, que é a prática. Eu tenho uma fé, algo dentro de mim me move para determinada situação. Mas só eu saber e ter isto dentro de mim não significa nada. É como se eu tivesse todo o tesouro do mundo e não desse nada a ninguém que precisasse. Adianta nós termos a nossa despensa cheia, transbordando, e pessoas baterem a nossa porta pedindo 1 quilo, morrendo de fome e a gente não dá? Então a fé é isso. Eu tenho convicções, eu tenho certezas, eu tenho uma paz interna, certos sentimentos de doação, e eu preciso colocar isso em prática, eu preciso fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui na casa agora tem estudo e tem um trabalho de evangelização das crianças. Isso é fazer uma prática, é colocar em exercício aquilo que a gente acredita dos conhecimentos da doutrina espírita. Vocês vieram aqui hoje, vocês estão colocando em prática a fé, a convicção que vocês têm dentro de vocês. Se não fosse assim, vocês estariam em casa embrulhadinho, igual um croquete na manta, e ninguém ia sair de casa com esse sol que está lá fora. Então, o que os moveu até aqui, além da fé? Querer exercê-la. Vou até lá ver pessoas que eu gosto, vou até lá ouvir coisas que me fazem bem. Então, a fé precisa de convicção e de ação. Confiança. Hoje, nós vivemos numa sociedade que a gente diz assim: eu só acredito vendo, que nem São Tomé, né? Se você falar, olha, está acontecendo, não sei, será? Ainda mais nessa vida digital, na mídia que a gente está vendo, a inteligência artificial fazendo tudo, de vez em quando vem imagem que você fica olhando assim para ver se é verdade, se é montagem, e tem coisa que confunde a gente, então nós já estamos nesse ponto. O que eu confio? O que eu posso ter certeza de que realmente existe? Algo dentro de mim. Sabe aquela situação de vida que você vive e que está todo mundo dizendo assim: Débora, vai pela esquerda, isso não vai dar certo, mas algo dentro de mim é tão forte que diz: vai pela direita porque esse é o caminho, e você vai pela direita? Sabe aquela força que dorme dentro de nós e que vem à tona a todo momento que você precisa de força para decidir alguma coisa muito séria? Isso é ter confiança naquilo que eu sinto. E o que eu sinto vem muito daquilo que eu vivi e daquilo que eu estudo e daquilo que eu pratico. Por isso que a gente sempre fala, vamos estudar tudo que é bom, não só a doutrina espírita, mas tudo que nos eleva como espírito, como ser humano. Praticar isso que eu sei. Se eu sei fazer bolos deliciosos, por que eu não faço? Só deixo lá na receita. Eu não como, não ofereço a ninguém e fica assim. Eu preciso. E a convicção, essa força interna que mora em nós, é distribuir essa receita do bolo. Olha, faz que é boa, faz que dá certo. Então, a confiança é você ter certeza de que aquilo que você sente está te levando para uma direção que é boa para você, mesmo que todo mundo diga que não, a não ser que seja algo prejudicial, que a gente tem que ter bom senso, mas fora isso, não.
E a fé seria a conexão com algo mais, conexão que transcende a razão e a experiência humana. Exemplo, uma pessoa está doente, começa a ir ao médico, faz uma série de exames e vê um laudo não muito bom, que o médico diz: isso, a doença não tem mais jeito, autoimune, ou um tratamento longo, você vai tratar para minorar, mas não tem cura. O que a minha fé vai me dizer? Tenha convicção de que aquilo que você acredita, se você acredita que é possível se curar ou melhorar muito mais, isso vai acontecer. Quantas vezes conhecidos nossos ou nós mesmos temos um diagnóstico de uma doença, algum percalço de saúde, em que ninguém acredita que a gente vai se curar ou melhorar tanto, e aí nós fazemos todo aquele procedimento de uma vida mais amena, leituras, uma prática de vida mais leve, o nosso organismo melhora. Fazemos exames de sangue, fazemos um monte de exames, vem o resultado que, o que você fez? Não tem mais aquele problema. E os médicos não confiam, né? Quando você diz que é espírita, a maioria deles ficam meio assustados, se bem que hoje a maioria sabe que a fé move realmente montanhas, não as montanhas das nossas cegas, mas as montanhas das dificuldades dentro de nós. Então, convicção, certeza, move tudo. Exemplo, de novo. O nosso organismo é 70% líquido. A nossa mente consegue movimentar o nosso organismo, a parte celular. Se eu tenho uma mente forte nas convicções que eu tenho, na minha fé, eu posso me curar. Isso é ciência, não é só religiosidade, não é só a doutrina dos espíritos que dizem isso. Mas é o que a ciência hoje prova de uma forma tão plena que não tem como você dizer que não. Só nos falta buscar essas informações para que a gente fique firme. Porque essas convicções, essa confiança, a gente precisa ir em busca disso. Não vem pronto. Nada na nossa vida vem pronto. E quando vem, a gente fica meio desconfiado. Será que é isso mesmo? Porque o ser humano foi feito para enfrentar desafios. Não que nós procuremos problemas, mas nós precisamos exercer a nossa capacidade enorme de superar desafios, circunstâncias, sentimentos e emoções. E é por isso que esses momentos vêm, para mostrar para nós que nós temos condições de superar. Quantas pessoas com diagnóstico cruel de câncer, através de uma mentalização, meditação, oração, se envolvem numa vida religiosa, numa vida de doação, e ela se cura diferente de todos os diagnósticos dados até então. Lembram das experiências com placebo, uma cápsula de açúcar, de farinha, que faz aqueles testes para saber se a medicação vai fazer efeito ou não? E as pessoas convictas de que aquilo é um remédio, a gente sabe que não é, quer dizer, quem sabe são os médicos, quando vão fazendo essas pesquisas, não era para a pessoa ter se curado. Era trigo, era açúcar. E por que ela se curou? Porque você deu um comando mental para o seu organismo que você estava tomando uma medicação que ia te curar. Então, a gente começa a pensar na vida de outra forma, né? Seguindo. O que diferencia a fé de um fato são as evidências científicas. Hoje, em sociedade, existe uma necessidade muito grande de se provar a verdade diante de uma sociedade que fabrica muitas coisas falsas. E a gente precisa ter certeza de certas coisas. Quando se trata de fé, nem tudo em fé se prova como uma matemática perfeita. Fato são as consequências do exercício da fé, não é a fé em si. E aqui diz: a fé é uma crença não baseada em evidências. Na Bíblia, em carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Quantas pessoas nós falamos assim: nossa, como é que ela conseguiu superar aquilo dali? Uma pessoa normal teria bambeado as pernas, traumatizado a vida toda, e ela conseguiu superar. É justamente a fé. É algo dentro dela tão forte, uma crença, que a fez superar as dificuldades. Aí, puxando a brasa para a nossa sardinha de espíritos, a gente diz assim: a doutrina dos espíritos, no masculino, né, dos espiritais, porque às vezes a gente vê essa confusão, né? O pessoal fala: vocês fizeram a doutrina. Não, a doutrina não é de quem professa, a doutrina dos espíritos, os seres já no plano espiritual. Então, é a doutrina dos espíritos, né?
eles trouxeram para nós ricas informações, continuidade da vida, uma série de coisas que a gente vai falando no slide adiante. Por nós acreditarmos nisso, muito mais do que acreditar, a gente estuda e sabe que é real. Fora a sensibilidade mediúnica que cada um de nós tem, que sente e percebe certas coisas que não dá nem para explicar e não dá para comprovar porque faz parte da própria fé, a gente tem mais convicção e forças para superar a vida do dia a dia, porque nós sentimos aquilo que a gente sabe. Olha que bonito. Então, seguindo, para não ficar tão extenso, e diz assim, é como... Ui! Ele foi lá para o fim, está com pressa? Pode não. É como tomar posse antecipada do que se espera, atingir, conseguir. Então, eu tenho fé que se eu estudar bastante, eu vou conseguir passar para a faculdade de medicina. É só querer que faz a gente passar para a faculdade de medicina, que é uma das mais difíceis, mais concorridas, principalmente federal? Não, o que a gente faz? A gente senta, estuda, reúne todo o material que a gente precisa e se dedica. Só isso vale? Não, eu tenho que ter fé de que eu vou conseguir. Porque na primeira derrota, se eu não tiver fé, eu desisto. Conseguem perceber como a fé te dá forças para que você não desista no primeiro empecilho? A fé é isso, é essa mola que te impulsiona na direção do que você quer, independente dos percalços que você vai encontrar no caminho. Sem ela, a gente desistiria de muitas coisas. Quantos de nós aqui já sofreu coisas tão difíceis que é até difícil de falar, porque não dá para falar tudo que a gente sente, momentos difíceis nas nossas vidas, e nós conseguimos superar por uma coisa simples de 2 letrinhas chamada fé. É bonitinho. Vamos lá. Segundo a doutrina dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, tem o seguinte título: A fé transporta montanhas, e a gente convida vocês depois em casa a ler esse capítulo todo, porque ele fala de fé. Então a gente não pode trazer tudo, que é muita coisa. Então a gente selecionou um trecho que vai falar basicamente desses 3 itens abaixo. Mas diz assim: encontramos 3 significados para esse sentimento chamado fé. Fé como crença, como confiança, como determinação, coragem e força interior. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora à tarde. Fé como crença. Pode ser cega ou raciocinada. A fé cega, que vai explicar, é aquela que você não questiona. É como se a gente engolisse tudo. Ah, tá bom. Ah, é isso mesmo, deve ser. E a gente vai passando esse tipo de sentimento, de percepção de vida sem questionar. A raciocinada, você quer saber o porquê. E você entende o mecanismo do porquê. Se você não entender, você questiona até que você entenda. E quando você perceber que aquilo é real, você aceita. Então diz assim: fé cega admite tudo. Exemplo: aceitar um dogma como verdade inconteste, nada se questiona. Muitas religiões que ainda hoje existem aí fora, que são maravilhosas, porque são em nome de Deus e que levam as pessoas a um caminho de luz e tem um acolhimento. Mas muitas delas você não pode questionar. Se você chegar perto daquele que dirige determinada religião e questionar certas coisas, ele vai te dizer de cara: é um dogma, tipo, tem que engolir sem falar nada. Não tem como você questionar, porque é uma profissão de fé, é uma convicção de fé, e fé não se questiona. E isso é complicado, porque tem fé baseada nesse tipo de colocação que ela pode ser derrubada com o tempo, com a prova da ciência. A ciência evolui o tempo todo nos mostrando coisas fantásticas. E os dogmas, geralmente, eles ficam cristalizados no tempo. Quando a ciência diz que aquilo ali não é mais real, a fé que a pessoa tinha pode ser perdida, porque a ciência vai provar que não é assim mais que funciona. Vamos colocar uma questão aqui que não é política, mas é um exemplo. Lembra que antigamente, lá na época dos filósofos, alguns acreditavam que a Terra era quadrada? Que você até não podia fazer as navegações no futuro, porque senão você caía no abismo? Depois a ciência veio, o que ela comprovou? A Terra é um globo, que hoje a gente sabe que não é tão redondinho, ele é meio elíptico, meio oval, e é redondinho. Então você pode percorrer ela inteira por um navio, por um avião, que você não vai cair no abismo, porque não existe, ela é redondinha. Se eu tivesse acreditado religiosamente que a Terra é quadrada, minha fé teria caído por terra quando descobriram que ela é redonda. Percebem como a ciência vem sempre reforçando aquilo que é verdade, mesmo que hoje a gente não veja assim? Por isso que quando se baseia a fé,
questão religiosa interna em algo muito volátil, você pode amanhã ficar totalmente à deriva no universo aí fora, porque você se baseou em uma coisa que você descobriu que não era verdade. A fé raciocinada é diferente. Temos a definição de Kardec que diz: fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é um jargão que todo espírita fala, né? Quando a gente descobre e vai estudando. Que fé é isso? Independente do momento da existência e do lugar, você sempre acredita naquilo porque a razão te confirma. É como se fosse uma prova científica de que aquilo dali é verdade. Então, não importa o momento, não importa o local, aquilo ali existe. Exemplo, existência de vida após a morte. Para nós, esse computador aí está fazendo gracinha. Nós acreditamos que existe vida após a morte? O que vocês acham? Acreditamos? O povo aí em cima, acreditamos? Se eu disser que não, nós sabemos. Saber mais do que acreditar. Por quê? Porque a gente tem a comunicação mediúnica, a gente tem a psicografia, nós temos as materializações de espíritos. Então, só acreditar é muito fraco. Eu sei, e esse sei veio aqui de dentro, de novo, daquela força interna que nos move, que é a própria fé em movimento. Eu sei que é. É a mesma coisa quando pergunto: você acredita em Deus? Não, eu sinto, eu sei que é real, não é crença. É mais forte. Fé como confiança. Kardec entende como fé a confiança que se tem na realização de algo e a certeza de atingir um fim desejado. Então, eu tenho uma crença de que se eu me mobilizar para determinada direção e me dedicar àquilo, eu vou alcançar. Aí alguém vira para mim e diz assim: mas Débora, eu estou fazendo isso já há 10 anos, nada sai do lugar. Então, eu estou com pouca fé ou o quê? A gente precisa, nessa hora, questionar se aquela direção que eu estou querendo levar a minha vida é real, é o melhor para mim. Por quê? A minha visão de encarnada é limitada. Eu não consigo saber de mim até dezembro. Vocês conseguem saber de vocês até dezembro? A gente faz planos de férias em janeiro, mas a gente não sabe se acorda amanhã. Essa é a verdade. A gente não pode pensar nisso não, mas é verdade. E o que acontece? Como eu não tenho essa previsão de futuro, às vezes eu quero levar minha vida profissional, principalmente a gente fala isso. Eu quero levar minha vida profissional ou amorosa numa direção e a coisa não vai. Por que será que não vai? Eu estou com pouca fé? Às vezes não é a fé que é pequena, é a direção que está errada, eu tenho que vir para cá. Às vezes não é mais essa profissão, é outra. Às vezes não é mais aquela pessoa, é outra. Só que para fazer essa mudança a gente precisa de muita força, porque é uma mudança às vezes muito grande, muito radical. E o que nos sustenta para essa mudança? A fé que nós temos de que a gente está fazendo a coisa certa. A gente precisa ouvir a nossa consciência, a nossa intuição. A nossa consciência, a nossa intuição dificilmente se engana. Dificilmente se engana. A razão às vezes pega a peça em nós. Quando a gente é muito racional, muito frio, às vezes a gente decide errado. Mas quando a gente ouve aquela vozinha dentro de nós, o nosso coração pulsar mais forte, aquilo ali é o caminho certo. Então não é questão de ter pouca fé quando nós não conseguimos determinadas coisas que nós desejamos, mas sim que aquela coisa que desejamos não é o melhor para nós, em razão da nossa curta visão de futuro. E Deus tem a visão plena. Então, quando Ele não nos concede algo, não é maldade dele, porque Ele nos ama, Ele não é cruel, Ele nos ensina. E se Ele não nos dá, é porque Ele não é o melhor caminho para nós. Quando a gente dirigia a mocidade há muitos anos atrás, a gente via muito isso com adolescente. Primeiro namorado, segundo namorado, minha vida, achei o amor da minha vida, vou casar com ele. 15 anos. Aí você pensa assim: Senhor, você não sabe de nada, né? Mas a gente acolhe, conversa e mostra que aquele sentimento naquele momento é muito bonito, deve ser preservado, cultivado e ensinado a ter responsabilidade. Mas não significa que vai ser o amor da vida toda, porque pode ser só um conhecimento de primeiro namorado. Aí passa 2 meses, a pessoa, né, o jovem vinha: meu mundo acabou, terminei o namoro. Aí você senta, conversa, explica: calma, não vou mais querer namorar ninguém, que era só isso. Passa 1 mês, 1 semana, o jovem: estou namorando de novo. E aquele? Não quero mais nada, agora é esse aqui. Por que isso? Porque nós como humanos, a gente é igual a esse adolescente, a gente não tem a visão de amanhã. A gente se encanta muito com as coisas de cara, sem parar e pensar
pensar nas coisas que são realmente reais para nós aqui dentro. E a fé mostra isso para nós, quando a gente consegue ouvir. Seguindo, é como se visse em pensamento, primeiro eu li aqui, é como se visse em pensamento a meta e os meios de se chegar até lá, e por isso caminha-se com absoluta segurança. Essa fé traz calma, paciência de se saber esperar, pois se apoia na inteligência e na compreensão das coisas, por se ter certeza do objetivo a atingir. Inteligência e compreensão. Inteligência a gente consegue como? Buscando saber o máximo de tudo que a gente puder. E compreensão, entender que a minha limitação também é do outro. Trânsito hoje, a gente tem compreensão do trânsito do ser humano? Cortam pela direita, pela esquerda, só não consegue ainda passar por cima, o dia que conseguir a gente está perdido. E buzina, dá certo para a direita, vira para a esquerda, não é assim? O que a gente precisa nesse momento? Compreender que o outro, a gente não sabe que estado está. Quantas ambulâncias passam por nós tocando a sirene, levando pessoas em estado crítico para o hospital, mas muitos estão parados com a sirene ligada para chegar mais cedo no hospital, na clínica. Você vai julgar? Não. Dá a vez e deixa passar. A consciência de quem fez, certo ou errado, concordam? Isso é compreensão, para que a gente não se desgaste. Então a gente precisa ter essa compreensão. A última aqui. A existência da fé concede ao ser humano a serenidade esperançosa, em decorrência da absoluta confiança na providência divina, não abrindo espaço para o medo e emoções negativas. Serenidade esperançosa. O que falam de nós espíritas? Nossa, vocês espíritas são tão frios, né? O mundo está acabando e você está aí, plena. Não, a gente tem esperança, a gente tem fé. Lembra da tragédia de 88, tragédia de 93, tragédia de 22, mais recente, pandemia? O que nos fortaleceu? Muito daquilo que a gente sabe que é real. Nada vai acontecer conosco daquilo que não está programado para a nossa vida. Quando acontece, existe uma razão. E não é punição de Deus, é lição. Isso nos torna frios? Não. Isso nos torna o quê? Flexíveis e fortes para aguentar aquilo que vem. Eu não falei que a gente fica fazendo planos para as férias de janeiro e a gente não sabe se acorda amanhã? E essa convicção machuca a maioria de nós, porque é muito difícil a gente perceber que a qualquer momento a gente pode perder os nossos amores. Isso dói, isso assusta. Por esta razão eu volto a minha visão de vida para a materialidade das coisas. Deixa eu ter. Eu botei esse vasinho aqui que é meu. Olha, agora é meu. Só que eu esqueço que daqui a pouco ela vai morrer se eu não cuidar. Isso me assusta tanto que eu passo a não gostar tanto mais de flor, porque vai que morre, né? Esse nosso medo, essa nossa inconstância de sentimentos, muitas vezes nos faz viver uma vida rasa. Eu não me comprometo com nada nem ninguém, porque eu posso perder a qualquer momento. Só que a vida não é para ser vista assim. Se a gente tem fé, nós sabemos o quê? Que tudo aquilo que vem para mim tem um motivo, uma razão. E vai me ensinar algo e vai me fortalecer. Quando eu vejo desta forma o pior problema, o mais difícil, eu vou conseguir superar. Porque algo dentro de mim me sustenta. Não é só uma fé religiosa, como a doutrina dos espíritos. Pode ser uma fé católica, islâmica, budista. Todas são abençoadas porque levam a Deus e ao bem. Mas não adianta eu saber isso de cor se eu não tenho isso morando dentro de mim. Por isso que não é importante a questão religiosa, a etiqueta. Importa o que a pessoa tem dentro dela. Ela pode se dizer não convicta de nenhuma religião, mas ela é boa. Ela pratica o bem, ela é dedicada nas coisas que faz, ela tem sentimentos bons, pensamentos bons, também sofre, mas ela encontra forças para superar. Ela não precisa de uma casa religiosa, porque ela sozinha ela consegue se rebobinar na energia. E ela não está errada. Por que nós procuramos casas religiosas e nós, em especial, a casa espírita? Porque a gente sabe, por exemplo, que enquanto a gente está aqui, sentado me ouvindo falar com uma tagarela, os espíritos de cada um de vocês, os mentores, estão aí do lado, aplicando passe, consertando situações físicas e espirituais que às vezes a gente nem sabe que tem. Os mais sensíveis conseguem perceber um toque de carinho, às vezes, de um ente querido, o nosso amor que já partiu. Esse momento que nós estamos aqui, nós estamos sendo limpos, a nossa energia áurica está sendo limpa. Quando a gente entra para a sala do passe, a gente só termina um tratamento. Por isso que a gente tem que ter muito respeito quando entra numa sala do passe, sala mediúnica, porque a gente está num processo de tratamento, de cura, de
muitas mazelas que nós temos e a gente nem sabe às vezes. Então, tudo é um processo para que a gente se melhore. E é por conta desse processo que a gente move a nossa fé fortalecendo e a gente vem aqui. Como poderia ir numa missa de uma igreja católica que também é abençoada, como nós poderíamos ir num culto de Umbanda, tudo bem. Tudo é muito bom, porque tudo traz o quê? A força de Deus para nós. Conseguimos andar na terra sem uma convicção de Deus em nós? Vocês já viram pessoas que não acreditam em nada? Como é difícil essa pessoa? E parece que ela é um imã de atração de coisas ruins. Lembra daquela hiena triste do desenho? Que falava, ó vida, ó céus, ó dia cruel, alguma coisa assim? Ela era tão negativa que tudo de ruim batia nela. É um desenho? Não, é a convicção de que realmente as pessoas atraem aquilo que elas estão vibrando. E se a pessoa só vibra coisa negativa, como é que ela vai querer coisas positivas? Então, quando a nossa vida não está boa, a gente tem que parar e pensar o que eu estou levando para a vida, porque é exatamente da mesma forma que eu estou recebendo. Ah, mas Débora, minha vida está difícil. Tudo bem, todo mundo está no planeta, quem é que está com a vida tranquila? Ninguém. Uns mais leves de um lado, outros mais pesados de outro, mas todo mundo tem uma dificuldade de superar. E está perfeito, é um planeta de provas e expiações, não tem como ser diferente, a gente sabe disso. Precisa lembrar disso, para que a gente não desista de viver uma vida melhor. Porque por pior que seja a situação, a nossa fé nos diz que depois da curva sempre tem uma luz. No fim do túnel tem uma luz também. Se nós não tivermos essa força dentro de nós, que é o que a gente chama de fé, nós não levantamos da cama, porque a gente sabe o que vai acontecer durante o dia? Não. Agora o último item. Fé como determinação, coragem, força interior. O espírito protetor, em mensagem mediúnica de 1863 para Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, disse assim: fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Quantos filmes motivacionais nós percebemos isso colocado na tela para que a gente assista como um filme de entretenimento e, na verdade, está te dando uma lição de vida? Tem um filme, Jéssica vai lembrar, porque eu falei isso pro Jason, dele. É O Poder da Superação. Eu vou contar só um pedaço do filme, porque eu não vou dar spoiler para vocês procurarem lá. É um filme em que o rapaz é um atleta muito soberbo, extremamente metido, que ele se achava o the best, porque ele era realmente muito bom. Não sei se vocês viram esse filme, está lá na lista. E o que acontece? Ele vai treinando porque ele quer participar de um grupo fechado que vai para a Olimpíada, então ele se mata de treinar. Só que ele já é muito bom, e o treinador vira para ele e fala assim: menos, você não pode se lesionar, você já é bom. Se você ocasionar algum problema no seu físico, você está cortado, você está fora. E ele, como se achava o melhor, eu vou fazer alguma coisa no meu corpinho? Mentira, vou nada, vou continuar treinando. Um belo dia, numa disputa boba entre um colega, o que aconteceu? Ele se machucou, rompeu o tendão, fez um estrago. Conclusão, saiu do grupo, saiu daquele grupo celeste e não foi para as Olimpíadas, para a competição que tinha. E ele ficou mal, ele caiu em depressão, achou que o mundo era cruel, que Deus não existia e que ninguém amava ele. E o filme vai rolando assim, até que ele encontra um senhor. Vocês estão lembrando do filme? Alguém já viu? Só para dizer o nome. Depois eu procuro aqui no celular e vejo se eu passo para vocês, porque é um filme que fala sobre o poder da fé. Esse senhor ensina a ele que a arrogância dele o impede de atingir o objetivo que ele quer. E começa a fazer um processo de motivação interna, de reestruturação emocional e comportamental, para que ele saísse daquele pedestal que ele se colocou, porque ele não cabia ali, e mostrasse que ele é um ser humano comum, que se esforçar e for humilde, consegue chegar lá. Ele custou a entender isso. Ele demorou muito tempo, ele brigou, xingou, chutou, fez de tudo. Até a hora que a ficha caiu, ele começou a compreender que a vida é assim, começou a se dedicar a isso, e um belo dia ele chega lá no ginásio onde treinava, diante de todos. Fisioterapia, a gente sabe que tem o pessoal aqui de físio, que é difícil você reconstruir parte do nosso corpo lesionado dependendo da lesão. Ele chegou lá caminhando de boa. O treinador falou: o que você está fazendo aqui? Como é que você está andando, né? Ele assim: eu posso pegar? Acho que ele fazia aquelas barras paralelas, não lembro mais. Deixa eu tentar, você vai cair de novo, vai se machucar mais, deixa eu tentar.
e ele vai e se apresenta maravilhosamente, é readmitido no time, e aí o filme vai indo quanto ao resto. Esse filme mostra, quando você tem a fé, o direcionamento na direção correta, parece que o universo todo te chama de forças e te movimenta naquilo, vai dar certo. Como é que a gente sabe que a nossa vida está dando certo? Vocês sabem? Quem quer chutar? Quando todas as portas se abrem na direção daquilo que a gente está caminhando. Quando as portas ficam fechadas com certos obstáculos, às vezes o obstáculo é para mostrar a nossa força de superação. Mesmo assim, se eu me dedicar muito e aquela porta não se abrir, pode saber que não é a tua porta. Repensa no caminho, repensa na trajetória. Computador obsessor, podia me dar uma treva aí. Vocês estão rindo? Quem tem mediunidade de evidência pode me dizer se tem alguém aqui fazendo assim. Mas não faz mal, a gente é teimoso, a gente fica aqui e bota no lugar. Então, assim, a fé nos move sempre com muita força. Para qualquer lugar que a gente queira ir. A questão é, você está indo na direção certa? Quando as portas não abrem... Oi? O nome do filme. Qual é? Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Ah, nada como ter alguém aqui, viu? Poder Além da Vida. Anotem aí, de verdade. Assistam esse filme. Vale muito a pena. Mesmo. Obrigada. Então, olha só. Fé é força. Sempre. Deu errado? Para e pensa. É o caminho que eu estou querendo ir? Está certo? Se a porta não abre depois de muito tempo, saiba, não é a sua porta. Não tem erro nisso. Então, vamos lá. A fé robusta concede perseverança, energia e recursos para se vencer os obstáculos em qualquer situação. Fé como determinação, coragem, força interior. Essa fé pode ser classificada como fé humana e fé divina, conforme o foco que a pessoa cria, se para as satisfações e necessidades terrenas, materiais, ou para as aspirações futuras e celestiais. E aqui vem. O homem inteligente que busca realizar seus sonhos e interesses o conseguirá se tiver fé, porque sente em si que pode e que vai chegar ao objetivo traçado e isso lhe dá imensa força. A gente sente. Sabe quando alguém diz assim para você, vai que vai dar certo, e alguma coisa aqui dentro falando assim, não vai dar certo. Não, vai que vai dar certo, você até vai. Para não ser chato, para não ser intransigente, porque dentro de você também você fica meio na dúvida, eu vou para ver qual é, mas algo aqui dentro diz assim, isso não vai dar certo, aí a gente vai e não é que não deu certo. Por quê? Porque dentro de nós existe algo divino, muito além da matéria, que nos mostra exatamente o que a gente tem que fazer. Só que a nossa pequenez como espírito imperfeito faz com que a gente não acredite e algumas vezes não sinta esse alerta dentro de nós. Quantas vezes vem aquela vozinha e diz para você assim, tenta sim ou não tenta sim, essa pessoa não é legal, essa pessoa é legal, e a gente não ouve. Por quê? Porque a gente está muito desconectado da justiça divina, da força divina. Porque a nossa vida ficou materializada demais e hoje está virtual demais. E nós estamos perdendo a sensibilidade da convivência humana no sentido de perceber a vida de verdade. E então, quando eu uso essa fé para as coisas materiais, ótimo. Gente, a nossa vida não é boa? Aqui está gravando a reunião. A gente pega o celular e descobre o filme. Se vocês quisessem assistir o filme agora, vocês conseguiriam. Está lá no YouTube. Porque é prático, não é prático? Alexa, liga a luz, apaga a luz, faz não sei o quê. Maravilhoso. Mas para que a tecnologia veio? Para me dar mais tempo para que eu me descubra, para que eu saiba quem eu sou. Só que o humano não está fazendo isso? O humano não está fazendo isso. Tem toda a parafernália intelectual, digital, mas eu pego isso tudo para transformar em algo que prejudica o outro e que me prejudica. Vértebra, C2, C3, pessoal de físico, que está fazendo as crianças com 10 anos já terem lesão de tanto ficarem assim. Vocês já viram isso? Tem crianças que não estão mais conseguindo sustentar a cabeça porque está tendo problema de ficar o dia inteiro assim, o pai não está nem aí, nem a mãe. Isso é muito sério. E pior de tudo, faz com que a criança não tenha experiência de vida. Quantos de nós aqui ralou a canela, o joelho, chutou alguma coisa, tirou aquela pele do dedão que tudo batia ali e dói? Não é? A gente só, eu pelo menos era assim, eu só sentia isso quando eu ia tomar banho, que eu vi o roxo e o arder. Fora isso a gente estava brincando com o cachorro, com tudo que tivesse na frente. Isso é vida. Hoje em dia as crianças não sabem o que é pipa,
Bolinha de gude, muito mal na bicicleta, mas sabe o que é videogame. É ruim? Não, não é. Só que está demais. E os excessos é que a gente está pecando. Seguindo. O homem de bem que acredita em seu futuro celeste busca realizar ações nobres e, com a fé, certeza da felicidade que o aguarda, conquista as forças necessárias. Então eu tenho fé de conseguir as coisas materiais, que eu vou estudar, vou mudar de profissão, vou ter uma profissão nova, vou melhorar dentro da que eu tenho. Fé, vou focar naquilo ali. O meu local de trabalho tem toda a minha energia. Quando a gente vai para o passe, a gente senta na cadeirinha e alguém coloca a mão sobre a nossa cabeça e não toca no nosso corpo, certo? E lá dentro a gente fecha os olhos e se concentra, fica em oração pedindo proteção, certo? Pelo menos era para ser assim, lá. Por quê? Quando você coloca a mão aqui, você preenche o chakra coronário e a energia vai descendo e vai limpando os outros 6 chakras, que no total são 7, pela vida oriental são 8, tem muito mais. Mas você vai limpando e teu organismo vai voltar a funcionar com saúde. Isso é o que é para acontecer, tanto no reiki quanto no passo um pouco mais, que a gente tem essa convicção dos espíritos estarem conosco, que a gente sabe que é real. Bom, os chakras emitem energia e recebem. Quando eu estou sentada assim como vocês estão, um do ladinho do outro, você está na energia do seu vizinho, do lado, da frente e atrás. Por isso que tem pessoas que sentam perto de nós, a gente sente um aconchego, e tem gente que senta perto de nós e você fica com aquilo assim, ai, vou ter que sair daqui. Por quê? Você está mergulhado na energia do outro que você nem conhece, mas você percebe. Então, o nosso local de trabalho, a casa que a gente mora, está impregnada da nossa energia. O que eu tenho isso com fé? Quando eu acredito que a minha profissão vai me dar o ganha-pão, eu coloco a minha energia ali, não tem nada que me segure, aquilo vai dar certo. Por que as pessoas que são ligadas à filosofia oriental têm muito disso? Eu vou lá para o meu consultório, para o meu escritório, vou fazer minha oração, minha meditação, vou me concentrar para colocar a minha energia nesse espaço. Porque você coloca o que há de melhor ali. E isso vai atrair o quê? Atrair pessoas que vibrem como você, que precisam de você, que vão ser mais honestas, que vão pagar pelo trabalho que você vai fazer, que são pessoas respeitosas, vai te dar prosperidade. E a prosperidade não é só financeira, a prosperidade é você fazer o teu trabalho que você tanto ama sem te dar dor de cabeça. Porque você botou a tua energia naquele local, no que você faz. Isso é fé, isso é certeza que é real. E é mesmo. Por que nós fazemos o culto do Evangelho no lar? Não é só porque é hábito de espírita, é porque você chama a espiritualidade para aquele dia, para aquele horário, para quê? Limpar o ambiente da casa, limpar quem está ali e impregnar de energia o quê? Positiva. Sabe aquela rua que todas as casas foram assaltadas, menos aquela que faz o culto do Evangelho? Sabe aquela outra rua que a barreira desceu e fez uma curva e desviou da casa? É isso, são as energias que as pessoas colocam, porque elas não tinham necessidade de passar por um assalto ou por uma barreira, então elas foram isentas. A tragédia de 22, eu não sei se vocês lembram disso, mas eu vi algumas filmagens, não muitas, mas tinham muitas casas na 24 de maio e em outros lugares, até lá no Alto da Serra, em que a casa desmontou, você nem dizia que ele tinha casa, mas ficou um pedacinho de parede, e você olhava do outro lado, era um oratório, era uma gruta, tinha uma imagem, ficou intacto. Vocês viram isso nas reportagens? Lá em Minas também teve alguma coisa que a igreja toda ficou ilesa. Tudo do lado sumiu, mas a igreja ficou ali, perfeita. Teresópolis, Friburgo. E teve uma que até a lama, a enchente, entrou na igreja, mas não chegou no altar. As imagens ficaram intactas. Ninguém entendeu por quê, porque a água subiu muito mais do que a marca que estava lá. O que é isso, gente? É um lugar sagrado. É um lugar em que as pessoas depositam muita energia positiva. Por que o altar da igreja católica é tão sagrado? Não é só pelas imagens, mas vocês imaginem uma imagem na tua frente, milhões de pessoas olhando para ela, orando, pedindo a Deus força, agradecendo. Aquilo dali fica imutável de energia, aquela energia dos chakras que eu falei para vocês uma classe. Aquilo fica tão impregnado de positividade que ela cria uma redoma. Então quem vai lá orar recebe até aquela energia que o outro deixou. E você na tua fé deixa um pouco da sua força ali. E é por isso que os lugares sagrados, como a casa espírita tem, de estar aqui. A gente não tem um lugar, né? A gente vê como um prédio inteiro, ainda mais um metro que é gigante. A gente entra aqui e se sente bem. Chega,
subindo a rua com dor de cabeça, enjoada, irritada, a boca começa a entrar aqui, vai passando as coisas, você chega aqui, senta, vai embora e ela está com dor de cabeça, estava isso, estava aquilo. Por quê? Por causa do tratamento espiritual que tem aqui. Seguindo, se os homens se convencessem da força que em si trazem e trabalhassem com essa força, realizariam muito do que ainda hoje chamam de maravilhoso. Jesus fez milagre? Não, nenhum. O que ele fez? Manipulação de fluidos porque ele conhecia. Então, se eu sei que o meu poder mental é capaz de mudar a vibração do meu corpo, das minhas células, eu posso ter muito mais saúde do que eu tenho hoje. Até, talvez, conseguir a cura quando tiver no meu mapa reencarnatório, que eu não preciso passar por aquela doença. Porque se tiver lá escrito, você tem que passar por isso, porque você tem que aprender com isso, mas você pode amenizar. Deus não é cruel. Se você precisa de uma lição, ela pode ser amenizada, porque você já aprendeu alguma coisa. Então, assim, Jesus nenhum milagre fez, ele sabia manipular as energias, porque a força mental é capaz de fazer isso. E aqui diz, lá no Novo Testamento, João capítulo 14, versículo 17, o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, no caso Jesus, né, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus o tempo inteiro ensinava, vós sois deuses, vós sois luz, podeis fazer muito mais do que eu faço. E como é que a gente consegue isso tudo? Quando a gente tem convicção e força de fazer. Lembra que tinha um pai que sai correndo para Jesus para pedir ajuda, ele não consegue ver os apóstolos, aí diz que o filho estava sofrendo muito, que se jogava no fogo e na água. E aí os apóstolos falavam para o espírito sair dali, o demônio, né? E os espíritos desencarnados não estão rindo, né? Porque os apóstolos não tinham fé de convicção, força moral para fazer com que eles saíssem. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Os espíritos obsessores vão embora e a criança volta ao normal. E os apóstolos depois perguntam, por que a gente não conseguiu libertar esse jovem dessa influência negativa? E Jesus diz, porque não tinhas fé. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, é o menor grão que a gente tem no planeta Terra, né? É tão pitititico. Quer dizer, se a gente tivesse fé desse tamanho, tão pequeno, a gente conseguiria superar muitas dificuldades. Só que a gente não tem tanta fé. Quantas vezes a gente já se pegou sozinho em casa, pensando assim, por que isso está acontecendo comigo e eu não estou vendo solução para isso? Deus não existe ou eu fiz alguma coisa errada e agora eu não sei como sair dessa situação? Quantas vezes a gente balança na fé que nós temos? Isso é ruim? Não, é natural para o ser humano onde nós hoje moramos. Planeta Terra, mundo de provas e expiações. O que a gente não pode é morar nessa dúvida o resto da existência. Muitas depressões são tristezas de um espírito que não consegue se dobrar à vontade de Deus porque na vida dele acontece tudo diferente. Não é só uma tristeza, questão clínica, biológica, hormônios, não. É um temperamento de um espírito muito duro, que fica de mal com a vida porque a vida para ele não acontece do jeito que ele quer. Só que toda criança birrenta acontece o quê? Os pais colocam de castigo, não colocam para aprender? Vai para o cantinho do pensamento, não é assim? Nós, humanos, somos essa criança birrenta, a gente fica no cantinho do pensamento, nada na nossa vida acontece, até que a gente desperte que existe uma força maior e que a gente precisa se vergar a ela e dizer assim, tudo bem, já entendi, não é por aí que eu tenho que ir, me mostra o caminho. Quando a gente fala isso, a nossa vida muda. André Luiz ficou 8 anos andando no zigue-zague no umbral e 11 se tratando no hospital na espiritualidade do nosso lar. 8 e 11 anos, são 19 anos depois que ele desencarnou. Ninguém lembra muito disso, né? Acho que André Luiz já chegou lá sendo... Não. E quando ele estava no umbral, esses 8 anos, ele sofreu muito, porque ele ouvia pessoas dizendo que ele era suicida, ele dizia que não, porque ele não tirou a própria vida, mas indiretamente pela vida social chegada que ele tinha, e ele ficava correndo para lá e para cá. Quando é que ele parou de correr? Quando é que o socorro chegou? Quando ele se cansou e lembrou de pedir a Deus proteção. Aí os olhos dele se abriram para uma visão espiritual de um plano mais elevado e ele foi resgatado. Mas o tempo todo que ele ficou no umbral, tinha os mentores perto dele, mas ninguém podia fazer nada, ele não tinha aberto a porta, pedindo ajuda. Então, o que nós precisamos? Aprender a pedir ajuda espiritualmente. Para as pessoas materiais também, quando a gente vê que precisa das pessoas, mas espiritualmente sempre.
Eita. Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que bonito. Deus nos deu dificuldades para que a gente supere, porque Deus é bom. Alguém duvida que Deus é bom? Então, tudo que nos acontece, até o ruim, tem um motivo. Beleza. Então, me aconteceu uma coisa muito difícil. Dificuldade, um obstáculo. Para quê? Para me derrubar? Não. Para que eu crie forças e supere. Na verdade, eu nem vou criar. Eu só vou olhar para dentro de mim e descobrir que ela já está aqui dentro. E vou fazer de tudo para superar essa força e vou superar. Na minha força de superação, eu acabo sendo exemplo para os que estão à minha volta. Vocês viram um rapaz que há muitos anos ele faz palestras, mundo afora, e ele já nasceu sem os braços e sem as pernas, ele só tem um tronco. Eu não lembro nunca o nome dele quando eu quero falar. Dá até nervoso, porque você vê uma pessoa que tinha tudo para ficar o quê? Depressiva em casa, e desejando se matar de alguma forma. Ele é posto em cima de uma mesa como essa aqui e faz palestras motivacionais para uma série de pessoas. O que é aquilo ali, gente? Força de superação na fé daquilo que ele acredita. Eu vim fazer alguma coisa nesse mundo. E eu acredito em mim e ele fala da beleza da vida, da beleza de você superar, porque ele tinha tudo para ser ruim em qualquer coisa. E ele decide pela vida e não pela morte. Será que a gente está decidindo pela vida todos os dias da nossa vida? Quantas oportunidades boas a gente perde porque Deus não fez aquilo que eu queria, como se a gente fosse aquela criança birrenta. A vida não é para acontecer do jeito que a gente quer. A vida é para ser do jeito que ela é. Sou eu que preciso me adaptar. Ou eu vou ser forte, ou eu vou ser um derrotado. E se eu for derrotado, não é culpa de Deus, é minha culpa. Porque eu estou me colocando menos do que eu sou. Se Deus é bom, então a gente está entrando em contradição. Se Deus é bom, o que me acontece é perfeito para que eu mostre a minha força. A nossa sociedade não nos ensina isso. Como é que nós somos criados? Pai e mãe no cabresto. Pode ou não pode, pode ou não, não é assim? Aí a gente sai das asas um pouquinho, pai e mãe já vai para a escola. Lá tem a professora, tem a diretora e tem a coordenadora. Pode ou não pode, de novo, algemas, né? Cabresto. Quando a gente vai para a faculdade, melhora um pouquinho. Às vezes a gente já se soltou do pai e da mãe, às vezes não. Não tem mais o professor, mas tem os outros ali nos empurrando em competição interna. Professor que não é justo na hora de dar nota em prova e trabalho, e a gente vai. De novo, tem cabrestos. Aí a vida social nos coloca regras. A espiritualidade maior diz, por que vocês têm tanta lei? Porque vocês não têm consciência ética e moral. Porque o dia que tiver não precisa de lei nenhuma, porque vocês sabem o que é certo e o que é errado. Porque a lei existe. O Brasil tem leis maravilhosas. Por que é ruim? Porque o ser humano que aplica não tem ética e moral. Porque se tivesse, o nosso país não seria o que é e outros tantos países também. Então não é o problema da lei, é de quem aplica. E Brasil tem jeitinho brasileiro, né? Isso daí é uma droga, faz um monte de coisa errada. Então, assim, se Deus me dá obstáculos e dificuldades, é porque eu tenho força de superação. Não preciso ficar no cabresto, nas rédeas curtas. Se algo me incomoda, eu tenho força para superar isso. Ah, na escola está chato, o professor me persegue. Tudo bem, deixa ele no erro dele. Se esforça, seja melhor a ponto dele não poder te pegar no pé. Não é assim que a gente faz? Quando a gente está numa empresa, o chefe fica em cima. O que você faz? Desiste do emprego? É ruim, hein? Você vai perder um bom salário por causa disso? Você vai se tornar um funcionário muito melhor, a ponto dele não ter nada para poder reclamar. E se tiver para a vista de todos que você é bom e é ele que está sendo mal. O mal não precisa ser falado, não precisa nem ser demonstrado, ele por si só fala, pela própria maldade dele. Pode demorar um tempo, mas ele vai ter à tona. Então fique na sua paz, continue no seu caminho e deixe a vida trazer, porque a vida sempre mostra o que está certo e o que está errado. Sempre. Observemos os grandes avatares, mártires, cientistas da humanidade no transcurso do tempo. Pela fé que possuíam, pela força em buscar e atingir metas, por suas crenças, se utilizaram da força da fé, da crença naquilo que muitos poucos ou ninguém acreditava. E assim deram exemplos de perseverança, esperança, força, paciência, resiliência e fé. Aí eu trouxe uns aqui, a gente não vai comentar sobre a vida deles, que não dá tempo, mas é só para a gente lembrar. Lá nos tempos antigos, quem que a gente vê como força de fé, de superação de dificuldades, de obstáculos? Buda, Siddhartha Gautama, que foi antes de Jesus. Maria
Maria de Nazaré, porque ele nasceu antes de Jesus, então eu tentei botar pela ordem. Jesus, os apóstolos, Paulo, Joana de Cusa, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Joana de Cusa, a gente sabe que é a nossa Joana de Ângeles. São histórias, isso aqui a gente pode pegar para ler em casa com calma. Todos eles sofreram muito. Ninguém chega a ser um Paulo, um dos apóstolos, Joana d'Arc, Francisco de Assis. Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes, para quem quer saber isso e depois ir olhar. Todos eles sofreram muito. Nenhum deles se fez luz de um dia para o outro. Isso aqui são exemplos de superação, porque nós somos assim. Nos tempos atuais, o que a gente trouxe? Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Thomas Edison, Albert Einstein, os dois cientistas. Quantos testes, quantas tentativas de acertar nos inventos deles e eles não desistiram. Você já pensou se Thomas Edison tivesse desistido de descobrir a energia elétrica e fazer luz? Estava todo mundo no escuro agora. Não ia ter nem internet, porque não ia ter com quem funcionasse. Então, os obstáculos que chegam para demonstrar os caminhos que você já viu que não dá certo, vamos tentar outro. Eu estou na faculdade XYZ, estou no 3º ano, descobri que não é isso. Tudo bem, tranca e vamos tentar outra coisa. Você vai insistir para ser um péssimo profissional? Quantos alunos, isso eu sei por uma amiga que trabalha lá, da faculdade de medicina, estão ali porque os pais quiseram, porque foi imposto pela família, e a maioria deles se utiliza de alguma dependência química para suportar o estudo, a dificuldade de estar naquela situação que eles não quiseram. Aí você para e pensa, 6 anos de faculdade, mais uns 4 de especialização, vão um dia cuidar de nós. Que médico será esse? Ele não gosta daquilo ali. Não dá medo? Não assusta? E aí vem a seguinte questão. E nós temos consciência disso? De que a gente precisa, às vezes, percorrer uma estrada mais árdua para chegar no nosso objetivo? De que poderemos conseguir tudo o que nos propomos, desde que tenhamos fé e merecimento estabelecido no nosso planejamento reencarnatório e karma? A gente já sabe disso? Quantas vezes a gente esquece disso? Quantas vezes a gente desiste? E quantas vezes a gente pensa em desistir? Tá certo? Pensar em desistir às vezes acontece. E tudo bem que aconteça. Faz parte. Agora desistir não. Minha vida tá ruim, eu vou tirar minha vida por causa disso? Não. Meu casamento tá péssimo, eu vou pedir o divórcio por causa disso? Não. Meu trabalho tá horroroso, então por causa disso eu vou ser um péssimo funcionário por fazer tudo de má vontade, seja o que Deus quiser? Quando as dificuldades vêm é para que eu supere. Se meu casamento está ruim, eu vou fazer de tudo para tentar consertar. Se a minha profissão está ruim, deixa eu ver se eu posso melhorar dentro do que eu estou, ou será que eu posso hoje mudar para um outro caminho? Minha vida financeira está horrível, será que eu não posso fazer alguma coisa a mais para melhorar? Sentar e reclamar é a coisa mais fácil que tem. Resolver o problema, buscar uma solução, dá trabalho, a maioria de nós desiste. Então, basta só ter fé? Eu preciso fazer. Como é que eu demonstro a fé que eu tenho? Buscando a solução daquilo que eu tenho hoje dificuldade. A minha fé não foi feita para os dias de sol. A minha fé foi feita para os dias nublados e de grandes tempestades. Se eu tenho uma crença dentro de mim, além da crença religiosa, mas uma certeza dentro de mim de que Deus existe, que Ele é justo e que tudo que me acontece tem uma razão de ser, então eu tenho força de superação. Seja o que for. E se for uma doença grave que não realmente tenha cura, aquilo ali vai me ensinar alguma coisa. Quantas pessoas se fortalecem nos últimos minutos de vida porque começou a descobrir coisas e visões de vida que até então não tinha antes da doença chegar? Quantas pessoas são endurecidas igual um concreto e quando vem essas situações difíceis, elas conseguem quebrar esse concreto todo e fazer a luz de dentro delas brilhar e ajudar pessoas? Com um exemplo como esse rapaz que não tem os membros superiores e inferiores. Então depende de fé, depende de força, depende de ação para isso. E para encerrar, a gente vai ler isso aqui. Aguardemos, está lá no livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Diz assim: em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera.
Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje muitas vezes é benefício amanhã. A fonte ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera, imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime e luminosa realização. Então, que a gente saia essa tarde daqui reforçado de forças para atingir o objetivo, seja qual for que vocês tenham, que nós tenhamos. Não percam a esperança, não percam a força, não percam a crença na força que vocês têm, porque a gente tem. Somos faíscas de Deus, né? Então a gente tem a força dele. Que Deus abençoe vocês e tenham um ótimo final de semana. Vamos agradecer a Débora. Um estudo que faz a gente pensar bastante, né? Me passou uma historinha aqui, rapidamente, quando você estava falando sobre a fé de uma criança. Várias pessoas no Nordeste não estava chovendo e tal, então eles foram pedir ao padre para fazer uma cerimônia, uma reza, alguma coisa que todos iriam participar para chover. Só uma criança levou o guarda-chuva. Então, só ela tinha fé, né? Vamos pedir a Valéria para fazer a nossa prece e depois nós vamos dar 2 avisos.